Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Caminhos Errados. Os afeiçoados, a calúnia e a maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Se o caluniador pudesse desintegrar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não confiar-se à acusação descabida. Não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. A descrença só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite do pântano a que se condena por deliberação própria. Se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do próprio destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, a impaciências, a desesperações e rebeldias. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da boa nova. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer além dos teus muros felizes. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Certo caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. No estudo de hoje, a gente encontra vários textos extraídos dos diversos livros publicados pelo Espírito Emmanuel, dessa vez falando de caminhos errados, e ele vai falar aqui inicialmente da calúnia e da maledicência. E ele vem chamar a atenção de que se o caluniador ele pudesse observar o que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena. Ele está querendo dizer para a gente que o encontro com a verdade acontece para todos nós. E na grande maioria das vezes, pelo simples fato de você ser um caluniador, você já é uma pessoa que, vamos botar assim, um espírito imperfeito. O espírito, quando ele começa a se compenetrar do Cristo, na verdade, ele descobre que ele não tem mais tempo para perder com calúnias, com difamações, porque, na verdade, o trabalho a ser feito é muito grande, demanda dedicação, demanda tempo. Ele não tem mais tempo para fazer isso. Então, ele até coloca depois, não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. E
Depois ele vem falar, a gente tem que lutar contra o crime, mas amparar a criatura. Então vejam bem, aquela frase, o jargão que é utilizado em todas as religiões, que seria que Jesus condena o pecado, mas nunca condena o pecador. Sabe que o pecador está, às vezes, somente numa etapa ali em que ainda está se permitindo o erro, mas vai ter um momento de arrependimento, até porque Jesus garantiu que nenhuma de suas ovelhas se transviaria. Quer dizer, essa é uma sentença mesmo, nenhuma das ovelhas. Por isso que tanto aqui no mundo material como no mundo espiritual, aquela parábola do filho pródigo, ela é uma realidade. Quando existe o arrependimento e o retorno, é feito festa. Então vamos colocar uma coisa na cabeça, né? O pai que realmente ama de verdade, ele não condena nenhum filho para o inferno eterno. Não existe inferno eterno. A parábola do filho pródigo, ela não pode ser interpretada apenas para a vida material nossa. Nós somos espíritos imortais. Mas ele começa falando sobre a calúnia, depois ele vem falar sobre descrença também, que é um outro erro que a gente comete, mas a descrença normalmente ela está ligada à falta de confirmação de conhecimento. Mas só para a gente tomar cuidado, né, já que a gente não conhece, a gente deve pesquisar e buscar a fé raciocinada ao invés da fé cega. Depois ele vem falar do homicida e vem falar assim, o tributo que a dor que a vida lhe cobrará no reajuste do próprio destino. Se o homicida tivesse essa noção, ele vem falar, o homicida, o grande martírio dele é encontrar com suas vítimas e, uma visão incessante no plano espiritual, as vítimas estarem cobrando dele, ou através de lamentações ou de maldições, conforme diz Leon Denis no livro Depois da Morte, e conforme confirmam vários espíritos. Aliás, normalmente o homicida, ele, quando se para conversar no ponto de vista psicológico, ele já fica durante algum tempo sem conseguir dormir, tendo a visão da sua vítima, que ele diz que é através de sonho, mas já está sendo espiritual a coisa. Aí depois ele fala da inatividade. Outro erro também, costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, a impaciência, desesperações e rebeldias. Ele vem falar para a gente, olha, a gente precisa estar ocupando o nosso tempo com o trabalho, mas se encontrasse uma pessoa que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, também acabaria desesperada e insegura do coração. Se encontrar aquela pessoa apenas genuflexa, apenas entregue à meditação, estaria ameaçada de sucumbir de paralisia e ociosidade. Depois um outro defeito que ele traz para a gente, que de repente não dá nem tempo de analisar todos eles, mas você querer fazer tudo ao mesmo tempo, transpor diversas portas e acabar não fazendo nenhuma, como acontece com muita gente que às vezes querem fazer vários cursos superiores e acaba se formando em tudo e trabalhando com uma coisa completamente diferente. Depois ele vem falar sobre intolerância. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus. E a queixa também. A intolerância é com o próximo. E a queixa é aquilo que a gente reclama das provas que a gente está vivendo. Ele vem falar para a gente. É um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas. Depois vem falar do tédio. Que o tédio é um insulto à fraternidade humana. Porque quem conhece um pouquinho da dor e da necessidade, da tristeza, não pode se permitir entrar no tédio. Depois vem falar para a gente que tentação é ouvir a nossa malícia própria. A tentação vai mostrar para a gente o caminho de onde a gente precisa agir na gente mesmo para poder evitar caminho de sofrimento daqui a pouco. E falar para a gente que do erro também é preciso vigiar a boca, porque o verbo, ele cria, insinua, inclina, modifica, renova, destrói. Já se falou da calúnia, agora ele está falando do verbo de maneira geral, não necessariamente aquele que está caluniando, mas a gente vai procurar vigiar apenas o que a gente fala. E depois ele vem falar para a gente, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. É útil adiar a expressão colérica, deixar qualquer expressão cólera, porque não resolve o problema evolutivo e só traz problemas para a gente. Ele enumera alguns dos caminhos equivocados que a gente toma, nos dando conselho para a gente estudar, meditar
e procurar conhecer através da lei de causa e efeito os efeitos quando a gente foge deles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.